Pessoal, mestre Exaltino Martins aqui para trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida neste dia maravilhoso que Deus tem para nós. Amém? Nós estamos no último dia da Semana da Prosperidade. Hoje é o último dia, estou finalizando aqui a Semana da Prosperidade. Tem várias mensagens aí no canal, né? Durante toda essa semana eu falei sobre prosperidade. Obviamente que eu estou canalizando para o lado financeiro, porque a gente infelizmente tem uma crença, né, de que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de muito dinheiro, e eu acredito que o retrato, né, o retrato desse tipo de pensamento é o que a gente está vendo aí hoje, né, muita gente quebrada, muita gente sem dinheiro, né, muito pastor aí, talvez até passando necessidade, porque a gente não deu o devido valor ao dinheiro, tá? O dinheiro relativamente, o dinheiro como uma parte, né, necessária da nossa vida. Então eu estou falando sobre prosperidade e eu quero ler hoje um texto que é um texto que realmente é um texto confrontante, é um texto que vai trazer para nós uma reflexão e vai nos ajudar também a pensar melhor sobre essa questão, a gente avaliar melhor a nossa vida financeira. Que, gente, eu volto a dizer, a vida financeira ela é uma parte do todo. A gente está vendo aí, ontem inclusive eu vi no jornal, um senhor que ele ficou sem pagamento no estado e ele estava passando fome. E aí uma pessoa que viu a reportagem se prontificou a ir doar cesta básica para aquele homem. Então a gente às vezes incorre no erro de achar que a gente não precisa. Inclusive eu estava orando hoje, né? E eu estava perguntando para Deus, né? Porque de um lado a gente tem uma corrente que ensina que Deus nos deu a terra e que nós, né, é que temos que prover hoje aqui o sustento, trabalhando. Ontem eu falei, inclusive o texto está aqui, ó, o que lavra a sua terra será farto de pão, né? Então aquela pessoa que cuida bem, ontem eu falei sobre isso. Então tem esse lado, né? E tem o lado daqueles que acreditam que Deus proverá todas as coisas. E eu estava perguntando para Deus qual é o equilíbrio, se existe um equilíbrio, se existe um meio termo entre essas duas correntes, que vão muito uma para um lado e a outra para o outro, né? E aí Deus me fez lembrar de uma afirmação que eu ouvi há muitos anos atrás, que dizia o seguinte, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus. E, bom, é isso que eu quero fazer. Trabalhar como se tudo dependesse de mim e orar como se tudo dependesse de Deus. E é o que vai ficar registrado aí, bom, para você seguir. Provérbio de número 13, versículo 7 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. Vou repetir. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo que muitas vezes eu e você podemos não saber quem realmente nós somos e qual é a nossa real situação. Ou a nossa posição. Qual é a posição que nós estamos? Em que ponto da vida nós estamos? Bom, e aí a gente abre para uma pergunta que eu não vou responder, porque isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa, mas ele diz assim, ó, uns se dizem ricos.
uns se dizem ricos. E aí eu já falei isso aqui em outra pregação durante essa semana, mas o que significa riqueza para você? Porque para mim, riqueza pode significar uma coisa e para você outra completamente diferente. Mas o que significa riqueza para você? É óbvio, gente, que aqui ele está falando de finanças, tá? Ele está falando de finanças, mas a riqueza ela não envolve só dinheiro. Como eu falei aqui já em outros vídeos, a prosperidade ela não envolve apenas dinheiro, mas falando de dinheiro, o que é riqueza para você? Quanto você poderia dizer que você seria rico, né? Qual é o valor, vamos dizer assim, mensal que você estaria recebendo, vamos dizer assim, para que você pudesse afirmar que você é uma pessoa rica? É 100 mil reais por mês? É 1 milhão? É 10 mil por mês? Quanto é? É 5 mil? Quanto mensalmente você deveria ter, tá? Como rendimento? Qual é o patrimônio que você deveria ter para que você pudesse afirmar: eu sou uma pessoa rica, eu tenho muito dinheiro? Porque ele diz que uns se dizem ricos sem terem nada. Ou seja, ele está falando de pessoas que vivem de aparência. Eu lembro que no coach, essa palavra talvez fique um pouquinho mais longa, tá? Que são coisas que Deus está me dando, assim, eu li comentário e tal, mas são coisas que eu estou recebendo de Deus agora. Mas assim, no coach a gente aprende uma coisa chamada status. É um valor que nós temos, status. O que é o status? Status é você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar quem você nem conhece. Ou seja, você quer mostrar uma coisa que você não é. Por exemplo, você quer ver uma coisa muito relacionada a status? iPhone. Tem gente que não tem condição de ter um iPhone, mas tem. Por exemplo, quando eu comprei meu carro, eu comprei por status. Essa é a realidade. Então, isso muitas vezes a gente faz para mostrar: não, eu estou ganhando bem, não, eu agora posso. Só que você acha que você é rico, você acha que você tem, mas você na verdade não tem. E aí depois você se enrola todo, né? Você tem uma série de problemas por causa do status. E aí ele diz que do outro lado, né? Do outro lado existem outros que se dizem pobres, sendo muito ricos. E aí essa questão aqui do ser pobre, sendo muito rico, eu trago muito para a questão de nós, enquanto seres humanos, capacitados por Deus, com um potencial fora do normal, mas que não utilizamos, não sabemos utilizar todo o potencial que está dentro de nós. E Deus, Ele quer que eu e você nos libertemos dessas limitações que nós mesmos nos impomos. Ah, não, eu não sei. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, eu não tenho condição. E a gente está se limitando porque a gente não está olhando para quem de fato nós somos. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, que Deus, capítulo 1, que Deus ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a bênção de Deus ela está sobre a minha e sobre a sua vida. Eu já falei sobre a bênção de Deus aqui em uma das mensagens, está aí em algum lugar. Então, o que Deus está trazendo para mim e para você? Comece a olhar para a sua vida e pare
de se vitimizar, pare de dizer que você não pode, pare de dizer que você não é capaz, pare de dizer que não é para você. Porque muito do que eu e você podemos não estar vivendo é por simplesmente podermos estar pensando, eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu nasci numa família pobre. Ter nascido numa família pobre não determina que você deva morrer pobre. Morrer pobre é uma decisão de cada um. Tá certo? Então, para essa palavra não ficar muito extensa, eu tinha muitas outras coisas para dizer, mas eu vou ficar por aqui. Uns se dizem muito ricos, né? Uns se dizem ricos sem nada terem, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Quem é você nessa história? Você é o que se diz rico e não tem nada? Ou você é o rico que se acha pobre? Fique com essa palavra no seu coração. E eu quero orar neste momento. Pai, muito obrigado por esta palavra, que assim como esta palavra me impactou, no primeiro momento que eu coloquei os meus olhos sobre ela, que esta palavra venha também impactar os teus filhos quando eles estiverem ouvindo esta palavra. Que esta palavra venha libertar, Pai. Pessoas que pensam menos de si mesmos do que qualquer outra pessoa. Pessoas que não conseguem se ver realizando nada na vida. Pessoas que acham que não deviam ter nem nascido, quando elas são fruto, Senhor, do Teu propósito. Ainda que elas sejam, Senhor amado, fruto de um estupro, ou de uma gravidez indesejada, elas, Senhor amado, fazem parte do Teu plano, como diz o Salmo 139. Deus, eu te dou graças pela vida de cada uma dessas pessoas que está ouvindo esta palavra agora. Que venha sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas a luz, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu te exalto nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Shalom.